Os distritos de Vila Formosa e Aricanduva, na Zona Leste, estão vivendo um surto de meningite meningocócica, doença grave que evolui rapidamente e pode matar. Em razão disso, a Prefeitura intensificou a vacinação da população na área. A repórter Heloíse Ramada está na Secretaria Municipal de Saúde e traz os detalhes ao vivo. Boa tarde, Elo. Oi, Carol, boa tarde para você, boa tarde para todos que nos assistem. Este ano já foram registrados 58 casos da doença e, infelizmente, 10 mortes. O último óbito foi anunciado esta semana e a vítima é um rapaz de 22 anos, morador da Zona Norte. E, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, essa morte ela não tem relação com as áreas em que foi considerado com surto, como no Jardim São Luís, Pari e também na Vila Formosa, Aricanduva. E é sobre essa situação na Zona Leste que eu converso agora com o coordenador da Covisa, o Luiz Caldeira. Boa tarde, Luiz. Por que fazer essa intensificação da vacinação nessa área? Boa tarde. É feita a intensificação de vacinação em precaução para que as pessoas que moram num perímetro de cerca de 3.000 metros dos casos positivos tenham um reforço na proteção preventivamente, se tiver contato com o vírus, não se contaminem e não adoeçam. E no caso, quantas doses já foram aplicadas e quem pode se vacinar? Quem pode se vacinar nessa ação de bloqueio vacinal para conter o surto são pessoas de 3 meses a 64 anos de idade. Num público estimado de 30 mil pessoas ali dos bairros, a Prefeitura já vacinou 26 mil pessoas. E, no caso, essa intensificação ela é diferente daquela que consta no calendário de vacinação, né? Os pais eles precisam ficar atentos em como está a carteirinha. Sim, é muito importante, tanto nesse cenário quanto com relação às demais vacinas, verificar se a carteirinha do seu filho está em dia. Para a vacinação contra a meningite do tipo meningocócica C, nós temos um esquema primário, onde as crianças devem ser vacinadas em 3, 5 e 12 meses de idade. E muito importante, na adolescência, outro esquema de reforço, onde adolescentes de 11 a 14 anos também precisam ser vacinados. Então, quem está com a carteirinha em dia não precisa se preocupar. Exatamente, é muito importante manter a carteirinha em dia para, se houver esse tipo de situação, a pessoa ter certeza que não está em risco. E no caso, quais são as outras ações em caso de surto? Quando que o surto é considerado em uma área? Considera-se surto a ocorrência de mais de 3 casos, 3 ou mais casos, da mesmo sorotipo, ou seja, a doença meningocócica do tipo C, que é o que está acontecendo neste momento, num período de até 90 dias, na mesma região e em pessoas que não tenham qualquer relação uma com a outra, que não sejam contatos próximos. Esse é o conceito de surto e, para conter o surto, é feita a vacinação de reforço na vizinhança. E vamos falar um pouquinho sobre a doença, né? O que é a meningite e como é feita essa transmissão? A meningite, ela pode ser ocasionada por alguns agentes infecciosos, podem ser bactérias, vírus, fungos ou até alguns outros tipos de agentes. Ela consiste na inflamação das meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro, inflamam e acabam lesando o cérebro. Por isso, da gravidade da doença e do percentual, dependendo da evolução de tantos óbitos. E no caso, quais são os sintomas, né? A população precisa ficar atenta a quais sinais? Os sinais e sintomas mais característicos das meningites em geral é, primeiro, febre alta, acima de 40 graus, dor de cabeça intensa e rigidez na nuca. A criança ou mesmo o adulto não conseguem fazer esse movimento. O pescoço fica completamente endurecido. Frente a esses sintomas, deve-se procurar imediatamente o atendimento médico. No caso, porque existe tratamento para a doença. Sim, existe tratamento, por isso muito importante observar os sinais e sintomas. Nos bebês menores, principalmente se ele mudou o comportamento. A criança ficou mais molinha, não quer mamar, não quer comer, está mais tristinha, começou a fazer febre, procurar imediatamente um posto médico. Em relação aos números, este ano, a quantidade de casos confirmados, ela está maior ou menor com anos anteriores? Ela está bem menor, cerca de 70% menor do que os anos anteriores. Nós não temos uma tendência de aumento do número de casos. A preocupação em si é esses casos estarem acontecendo num cenário de baixas coberturas vacinais.
E no caso, para quem quer saber se está, né, dentro dessa área em que pode participar dessa intensificação da vacinação, como a pessoa pode fazer? A Prefeitura dispõe no seu site, prefeitura.sp.gov.br/Covisa, um ícone onde você pode clicar e ver a relação de ruas que estão contempladas e números, ou mesmo uma caixa onde você pode digitar o nome da sua rua e seu número e você vai saber se está ou não contemplado nessa área de abrangência para receber essa dose de vacinação. Ok, muito obrigada pelas suas informações, Luiz. Então, reforçando, se você é da área da Vila Formosa Aricanduva, ficou com dúvida, quer saber se está nesse raio que precisa participar dessa intensificação da vacinação, é só entrar então no site prefeitura.sp.gov.br/Covisa e essa intensificação, o público é de 3 meses até 64 anos para quem mora, trabalha ou estuda nessa área. Lembrando, tem que comprovar que mora, trabalha ou estuda nessa região. É com você, Carol. Obrigada pelas informações, Elô.